Na semana passada, o Infomoney soltou uma matéria sobre 7 empresas que pagam muitos dividendos para esse mês de outubro. E no vídeo de hoje, nós vamos ver se essas empresas são boas, se vale a pena ou não inserir elas na nossa carteira de investimento. Vamos ver isso tudo agora. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, beleza, galera? Vamos lá pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Roger, criador aqui do canal Victórios. E antes de mais nada, igual eu comentei com vocês, já se inscrevam no canal, tá? E também ative o sininho, deixa o like, é muito bom pra gente crescer aqui no YouTube, beleza? Mas vamos lá pro vídeo, pessoal. Bom, igual eu comentei com vocês, hoje nós vamos analisar 7 ações que foram recomendadas para esse mês de outubro para quem gosta de dividendos. Será que essas empresas são realmente boas? Bom, vamos lá. Quanto à lista das empresas, temos ali em primeiro lugar a Petrobras, em segundo colocado Vale, em terceiro Eng, Banco do Brasil, BB Seguridades, CPFL Energia e Itaú Unibanco. Já conversamos sobre várias empresas que estão nessas listas, são empresas que não são só para outubro, logicamente, mas que eles gostam bastante de trazer empresas para certos meses, né? E dentre essas empresas, galera, vamos começar primeiramente pela Petrobras. Petrobras, a Petri4, seu ticker é Petri4, uma empresa famosíssima, todo mundo sabe, ela é do segmento de exploração, refino e distribuição de petróleo. Seu valor atual está em R$ 32,42 e o dividend yield dela nos últimos 12 meses foram de 28%. Mas lembrando, é claro, que esses pagamentos vão cair, principalmente por conta da nova política de preços. Bom, vejam que essa empresa tem muita geração de caixa, tem uma forte geração de caixa. Reparem no EBITDA dela, bem elevado, está bem streamado aqui. Comentando ainda sobre as finanças, reparem que o endividamento dessa empresa segue ali com uma tranquilidade até o momento. Até 2027 segue tranquilo. E em 2028 em diante, temos ali uma elevação na amortização. Precisamos aguardar para ver qual vai ser a estratégia para 2028 em diante, para eles se prepararem ante a esses financiamentos que estão por vir. Até o momento, a dívida bruta segue na faixa definida no plano estratégico dentro da empresa, o que é permitido dentro da empresa para ela trabalhar em conformidade. Ainda comentando sobre a Petrobras, podemos verificar que o segundo trimestre de 2022, comparado a esse trimestre de 2023, ao segundo trimestre de 2023, podemos ver uma queda, principalmente por conta das despesas operacionais e também da desvalorização do Brent. Precisamos se atentar a essa questão porque o Brent está novamente subindo. E agora com a questão de Israel, juntando com as questões da Rússia, vocês imaginem o quanto o Brent pode vir a subir. Isso vai ocasionar não só uma elevação no Brent, mas também em todos os outros produtos. Isso vai desencadear uma inflação. Ou seja, vai afetar diretamente a economia, principalmente os juros dos países, coisa que já está bem elevada. Os projetos para a Petrobras, até o momento, eles têm essa situação. Eles estão com foco às pessoas, a sua empregabilidade, está com foco em ativos rentáveis de exploração e produção. Eles têm como estratégia uma adequação e aprimoramento do parque de refino atual. Eles querem fazer uma transição energética justa também. Eles querem fazer um desenvolvimento sustentável do país aproveitando as cadeias produtivas que existem. Podemos ver aqui que eles querem trazer pautas sociais, pautas de sustentabilidade, pautas econômicas. Eles vão trazer um equilíbrio muito interessante para o crescimento deles de forma sustentável e social. Agora, quanto às notícias. Muito bem, eu trouxe 3 notícias aqui da Petrobras que me chamaram muito a atenção. Podemos ver ali que a Petrobras ela gastou 4 milhões em comerciais no Jornal Nacional. Prates nega acordo com o fisco, mas admite saneamento de passivos da Petrobras. Petrobras parece não ter pressa em atualizar preços do diesel e preocupa o investidor. Então, por conta de todos esses fatores, muitos investidores preferem ficar de fora de Petrobras para não serem afetados com uma possível notícia que pode vir a acontecer, mas até o momento ela segue estável, segue pagando dividendos,
que vai afetar muito ela no futuro é essa questão de disparidade de preço. No geral, todo mundo sabe que ela é uma ótima empresa, a questão é o envolvimento no governo. E isso afeta demais as estatais. Quanto à análise técnica da empresa, podemos ver que ela está numa tendência de alta, conforme eu já comentei com vocês nos vídeos anteriores, e segue muito na tendência de alta e vai provavelmente se elevar cada vez mais com um Brent elevado. Porém, é claro que nós temos que acompanhar a questão de defasagem do preço, principalmente porque um Brent muito elevado e uma disparidade de preço muito grande vai comprometer a Petrobras de forma negativa para ela no longo prazo. Mas vamos conversar agora sobre a segunda empresa, que é a Vale. Bom, a Vale está listada como Vale 3 na Bolsa de Valores. Ela é do segmento de minerais metálicos, ou seja, está afetada demais pela commodity do metal. O valor atual dela é de R$ 66,22 no momento que eu estou fazendo esse vídeo, e o dividend yield dela nos últimos 12 meses foi de 6,04%. Quanto às finanças dela, podemos verificar que ela vem tendo quedas nos últimos trimestres, principalmente por conta do minério de ferro que eu comentei com vocês sobre a correlação dela, que ela é muito afetada por conta disso. Bom, quanto aos investimentos dela, podemos verificar que ela tem 3 investimentos projetados para minério de ferro, níquel e cobre. Minério de ferro vai ter um maior volume na diluição de custos fixos e gastos, e um portfólio de alta qualidade também é um dos focos dele até 2026. O preço e volume de subprodutos serão menores do que o esperado em 2023 para o níquel, e também vai conter uma redução de custos de produção do níquel. E também sobre o cobre, teremos aí um maior volume e diluição de custos fixos conforme o minério de ferro, e também teremos ali uma melhoria na produtividade, isso até 2026, tá? Entre 2023 e 2026. Vejam ali a comparação dos 3 itens versus 2026. Ainda comentando sobre os projetos futuros dessa empresa, então vejam que eles querem aumentar o volume de produção, eles querem também aumentar o aglomerado de alta qualidade, e eles querem também aumentar o prêmio médio. Vejam que a contribuição potencial do EBITDA versus 2022 teve uma elevação bem interessante, e eles também querem aumentar esse EBITDA até 2030. E eles também querem aumentar o EBITDA entre 2026 e 2030 de forma considerável também. Essas são algumas das projeções de Vale, uma empresa bem interessante, está bem desvalorizada por conta da commodity de ferro, porém é uma ótima empresa que paga bons dividendos, dividendos interessantes, vale muito a pena se atentar nela, só que ela é muito afetada por conta das commodities, você precisa estar atento quanto a isso. Quanto às notícias da Vale, estamos acompanhando há tempos que a China vem afetando muito essa questão de exportação do minério de ferro, e isso acaba afetando demais a Vale também. E outro ponto que eu também verifiquei é que a Vale ela quer direcionar parte da sua produção de níquel para carros elétricos após o aporte do fundo saudita. Então, esse é um investimento muito interessante, pensando para um futuro mais longe. Análise técnica de Vale, engraçado que ela está muito parecida com o minério de ferro. Se a gente analisar aqui, desde 2021 vem tendo altos e baixos, porém são altos e baixos que ficam concentrados em apenas uma zona específica. Desde o início do ano essa empresa segue andando lateral, então cabe a gente esperar para ver qual será os próximos passos de Vale. E agora vamos conversar sobre a ENGIE. O ticker dela é ENGIE3, seu segmento de energia, é uma baita empresa, o foco dela principal é geração, o valor atual dela é 41,08, o dividend yield dela foi de 8,60% nos últimos 12 meses. A performance das suas finanças são bem consolidadas, tá? São bem interessantes. Eu trouxe para vocês os investimentos que foram feitos de 2016 até 2022, onde podemos verificar que tiveram investimentos muito interessantes. Vejam também que desde 2020 a empresa vem trazendo retornos sólidos quanto ao ROI e ao ROIC também. O lucro líquido da empresa teve um aumento comparado ao trimestre anterior. Seu endividamento também está controlado, não passa ali de 3 vezes. Sobre também a sua política de dividendos, é um outro aspecto muito interessante.
é de que o compromisso da administração é pagar um payout mínimo de 55% do lucro líquido ajustado. Outra política interessante deles é pagar ao menos 2 proventos por ano. Outro aspecto interessante também é que o seu dividendo mínimo estatutário é de 30% do lucro líquido distribuível. Sobre os projetos futuros, eles estão já planejando para 2024 e 2025 fazer novos investimentos. Eu trouxe o valor aproximado que eles querem vir a trazer de investimentos. Vejam que em 2024 eles vão fazer um investimento bem interessante. Reparem que comparado a 2019 e 2022, já vai ser um investimento bem elevado comparado aos outros anos. Sobre as notícias, vejam que ela está sendo muito bem analisada pelos analistas. E também, um outro aspecto muito interessante é que a Eng ela pode gastar 2 bilhões para compras de ativos de biometano até 2030. A análise técnica dela mensal segue em tendência de alta muito positiva, tá? Reparem que na pandemia tivemos ali até um estresse, mas depois de 2022 houve ali um controle tranquilo da empresa. Vamos agora falar de Vamos agora conversar sobre Banco do Brasil. Banco do Brasil tem um ticker ali de BBAS3, é um segmento voltado para financeiras, é um banco. Já comentei várias vezes o Banco do Brasil para vocês aqui, trouxe também exemplos práticos com ele, utilizando o Banco do Brasil. É um ótimo investimento, tá? Não é recomendação. O valor atual dele é de 48,59, tem que se atentar se o preço teto dele está muito elevado ou não. Sobre o dividend yield dele nos últimos 12 meses, podemos verificar que o pagamento foi de 9,46% nos últimos 12 meses. Quanto às finanças, tivemos ali altas no crédito com qualidade, no agro e também no seu lucro líquido ajustado comparado ao semestre de 2022 para esse primeiro semestre de 2023. Vamos ver o que vai acontecer nesse segundo semestre de 2023, estamos aguardando aí, já estamos em outubro. Quanto aos seus resultados, vejam que o lucro líquido ajustado comparado ao segundo trimestre de 22 e também ao primeiro trimestre de 23, tivemos aí uma elevação muito interessante. Quanto aos seus projetos futuros, vejam que existem vários projetos que eu peguei aqui do site. Para quem tem interesse em verificar detalhadamente esses projetos, no próprio site do RI vocês encontram essa lista. Sobre as notícias de Banco do Brasil, a XP ela trouxe uma informação que Banco do Brasil deve beirar 10% de pagamentos de dividendos para 2024 e também temos aqui uma outra notícia sobre Banco do Brasil e também Santander, onde as duas surpreenderam o mercado financeiro. Essas foram as duas, com destaque a 2024 para Banco do Brasil. Sobre a sua tendência, vejam que desde 2022 essa empresa vem trabalhando numa tendência muito interessante de alta, se recuperando da pandemia que acabou tendo essa queda na sua tendência. Reparem que sempre perante a crise, Banco do Brasil acaba saindo um pouco da sua tendência. Vejam aqui desde 2011 até 2016 que teve uma queda, foi um período um pouco turbulento para a economia brasileira, e reparem que sempre tem uma recuperação muito interessante de Banco do Brasil comparado às crises. E agora vamos falar de BB Seguridade. Muito bem, BB Seguridade ela tem um ticker na Bolsa de Valores de BBSE3, ela está no segmento de financeiras e seguradora, ela é uma seguradora. Seu valor atual hoje é de R$ 31,87 e o seu dividend yield pago nos últimos 12 meses foi de 10,94. Muito interessante, né? Seguradoras costumam pagar muito mesmo. Quanto às finanças dela, reparem que teve um lucro líquido interessante comparado ao semestre do ano anterior, no caso 2022, fora também a outros destaques de seguros, previdência, capitalização, corretagem e dividendos. A evolução do lucro líquido da empresa segue crescendo com o passar dos anos, esse é um aspecto muito interessante. Também trouxe aqui os projetos futuros dela. Vejam que o foco principal de BBSE está sendo a tecnologia, principalmente para facilitar, para trazer uma praticidade sobre os fechamentos ali de seguros, né? Eu trouxe duas notícias interessantes. A primeira é que está tendo ali um conflito entre BBSE3 e Caixa Seguridade, principalmente por conta da fala do Barsi, que fez a troca de BBSE por Caixa Seguridade por conta da quantidade de cotas que ele aumentou por conta de Caixa Seguridade estar num preço mais interessante. São ótimas empresas, faz sentido o que o Barsi falou, porém a metodologia dele, você tem que colocar na balança. Tá na sua estratégia fazer isso?
Tem que pensar bem antes de fazer essa alteração. E a outra notícia foi que BTG prevê uma surpresa positiva sobre os preços-alvos de algumas ações, principalmente BB Seguridade. Quanto à análise técnica de BB Seguridade, ela é uma ótima empresa, porém vejam que em momentos de Selic alta, acaba afetando demais a empresa. Comentando agora sobre a CPFL, uma outra empresa que eu já fiz vídeo aqui, vou deixar até aqui para vocês darem uma analisada depois. Muito bem, a CPFL está com um ticker ali de CPFE3, seu segmento de energia elétrica, principalmente com foco em distribuição. Seu valor atual está em 33,99 centavos. Seu dividend yield nos últimos 12 meses foi de 8,49%. Com relação às finanças, tivemos ali uma alta comparado ao segundo trimestre de 2022 e que sua receita líquida, seu lucro líquido, teve também ali uma melhora comparado a 2021. Ano passado foi muito interessante. Vamos acompanhar aí o final desse ano de 2023 para ver como vai ser o andar de CPFL. Seus projetos futuros, eu trouxe aqui as principais coisas que serão feitas, no caso os compromissos de CPFL. Um dos focos principais é gerar energia 100% renovável até 2030 e também uma redução de 35% das emissões de carbono. Existem vários projetos futuros de CPFL, dê uma olhadinha depois no vídeo que eu conto todos eles detalhadamente. Sobre algumas notícias de CPFL, eu trouxe uma relevante, que a empresa pode vir a pagar 100% dos seus lucros para os acionistas por conta da falta de aquisições no radar. Quanto à sua tendência técnica, podemos verificar que é uma empresa que vem crescendo com o passar dos anos, segue em tendência de alta e que foi também afetada muito no período da pandemia e também pós-pandemia, mas depois teve ali uma elevação muito interessante. Vamos conversar agora sobre Itaú. Muito bem, Itaú tem um ticker de TUB4, ele é do segmento financeiro, é um banco, todo mundo conhece, é um dos maiores bancos da América do Sul. Seu valor atual hoje está em R$ 27,75 no dia que eu estou gravando esse vídeo. O dividend yield nele dos últimos 12 meses é de 5,41%. Ele paga dividendo mensal, então é muito interessante para quem quer buscar renda mensal. Outros aspectos interessantes de TUB4, seu valor de mercado é de 58 bilhões, seus ativos totais já ultrapassam do TRI, o ROI da empresa é muito interessante, estamos batendo ali 20,9%, e um outro aspecto muito interessante é que o Itaú tem a marca mais valiosa da América Latina. Quanto às finanças de Itaú, vejam que tivemos crescentes comparado ao trimestre anterior, uma empresa que vem crescendo bastante. Sobre os projetos futuros, eu trouxe um específico que eu identifiquei na Suno, que o Itaú vai fazer um investimento de 1 bi em projetos de energia eólica da ENGIE. E trazendo mais detalhes aqui, a operação envolve a compra de 12,34% da holding Maracanã Geração de Energia, que é uma empresa que fica localizada lá no Nordeste, lá na Bahia. E essa parceria visa o desenvolvimento e operação de usinas eólicas na região noroeste da Bahia, como comentei. Com relação a outras notícias, o Itaú ele é um dos favoritos também para os analistas nesse mês de outubro, e principalmente por conta do preço-alvo dele que foi elevado. Quanto à análise técnica dele, vejam que ele segue numa tendência muito elevada também. Percebam também que foi um ativo que saiu da sua tendência por conta da pandemia, momento totalmente fora do habitual, né? De todas essas empresas, quais que vocês mais gostam para focar em dividendos? Deixa aqui embaixo, galera. Muito interessante todas essas empresas, principalmente quanto ao pagamento de dividendos. Precisamos se atentar entre uma ou outra por conta da sua exposição a commodities ou também ao governo, e isso pode afetar diretamente os preços das empresas. Comente aqui embaixo quais que vocês mais gostam. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? É muito importante, e também deixar o like, beleza, galera? Bom, pessoal, muito obrigado por assistirem. Fiquem com Deus, grande abraço e fui.